Agora nós vamos entender como encontrar o custo unitário dos produtos que são fabricados na empresa quando eu tenho mais de um produto. Como assim? Quando eu fabrico, além de sapatos, sandálias. E aí, o que eu faço? O que gera dúvida aqui? É porque quando eu fabrico sapatos e sandálias, aqueles custos que eu chamo de indiretos, eu preciso criar um critério de rateio, um critério de distribuir esses custos indiretos entre os dois produtos que são fabricados na indústria. Então, por exemplo, eu trouxe alguns dados aqui para te ajudar a entender como se encontra o custo unitário. Nós temos sapatos e sandálias, matéria-prima consumida do mês, R$10.000 foram consumidos para fabricar sapatos e R$10.000 foram produzidos para fabricar sandálias. Percebam que o custo total da empresa com matéria-prima é R$20.000. Mas esses dados, eles são totais, ou seja, foi em um determinado mês para fabricar uma determinada quantidade. Que quantidade é essa? Eu coloquei aqui embaixo a quantidade produzida. 1.000 unidades de sapatos e 1.000 unidades de sandálias. Então, no mês, a gente fabricou 2.000 produtos. No entanto, 1.000 sapatos e 1.000 sandálias. Esses 1.000 sapatos consumiram R$10.000 de matéria-prima. E essas 1.000 sandálias consumiram R$10.000 de matéria-prima. Além disso, a nossa empresa teve o gasto com a mão de obra direta, lá com o salário dos operários. Para fabricar 1.000 sapatos, R$4.000 de mão de obra direta. Para fabricar 1.000 sandálias, R$6.000 de mão de obra direta. O custo total de mão de obra direta, R$10.000. Percebam que o custo indireto, que seria aqui o aluguel, a energia elétrica, o salário dos supervisores da fábrica, está aqui na coluna total. Por que está aqui na coluna total? Porque eu não sei quanto do aluguel, por exemplo, quanto da energia elétrica compõe o custo do sapato e sandália. Porque não existe aluguel e energia elétrica nas sandálias. Não é como a matéria-prima que eu identifico quanto é de cada. A mão de obra que eu pago uma pessoa para fabricar sapatos, uma pessoa para fabricar sandálias. Então eu preciso criar um critério de distribuição. Para aí, então, achar o custo total de sapato, total de sandália, dividir pela quantidade produzida e chegar até o custo unitário, tá? Então, numa questão, por exemplo, sempre vai ter que dizer para vocês, quando há mais de um produto, a questão tem que te dizer qual é o critério de distribuir esse custo indireto. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui com critérios diferentes para vocês entenderem. Por exemplo, se o critério de distribuição de custo indireto for a matéria-prima consumida, o que eu quero dizer com isso? A mesma proporção de matéria-prima alocada aos produtos, nós vamos alocar de custo indireto. A empresa ela pode criar o critério que ela quiser. Se eu quiser dividir meio a meio, eu divido meio a meio com R$20.000 de custo indireto, tá? Mas toma cuidado, porque numa prova, numa questão que você for fazer, esse critério vai estar escrito, você não vai poder escolher, tá? Então vamos aprender como é que se faz. Se eu usar a mesma proporção da matéria-prima que é utilizada nos produtos, percebam que 10.000 é sapato, 10.000 é sandália, meio a meio, estão vendo? 10.000 de cada. Significa dizer que o meu custo indireto também vai ser meio a meio. 10.000 para cada, porque o custo indireto tem o mesmo valor da matéria-prima. Então, se eu quiser isso como critério, eu vou colocar 10.000 aqui e 10.000 aqui, pronto, distribuir meu custo indireto, tá? Então, 50%, 50%. Ou para quem preferir, R$20.000 de custo indireto, dividido para R$20.000 de matéria-prima, R$1 por matéria-prima consumida. 1 vezes 10, R$1.000 de matéria-prima consumida no sapato, R$10.000 de custo indireto. A mesma coisa para a sandália, R$10.000 de custo indireto. Vamos achar então o custo total dos sapatos e das sandálias. Custo total é a soma dos custos de produção. Então nós temos 10.000 de matéria-prima, 4.000 de mão de obra e 10.000 de custo indireto. Significa dizer que os sapatos receberão um custo total de R$24.000. R$24.000 será o custo total de toda a minha produção de sapato. Quantos sapatos nós produzimos? 1.000 unidades. Significa dizer que cada sapato tem um custo unitário de R$24, tá? Vamos olhar então as sandálias.
Custo das sandálias, R$10.000 matéria-prima, mais 6 na mão de obra, mais 10 de custo indireto. Custo total das sandálias naquele período, R$26.000. Nós fabricamos, nesse mesmo período, 1.000 unidades de sandálias, logo cada sandália receberá R$26 custo unitário, tá? O custo total da empresa, se eu quero saber o custo total, basta somar essa linha, custo total de sapato com custo total de sandália, ou somar os custos totais da empresa, aqui ó, 20 mais 10 mais R$20.000. Essa empresa teve um total de custo de R$50.000, tá bom? Então aqui seria o custo unitário. Nessa coluna aqui, ó, nesse item aqui, a gente não soma nada, não soma o custo unitário com o custo unitário, tá bom? Mas, e se o critério fosse outro? Por exemplo, se ao invés de matéria-prima, o critério de distribuição fosse mão de obra direta, o meu custo final iria alterar? É bem provável que sim, porque olha só, se o meu critério muda, o meu custo indireto ele também muda, porque percebam que antes era 50-50, agora não é mais 50-50. A proporção da mão de obra é diferente da proporção da matéria-prima. Se eu quero usar o critério de distribuir custo indireto, a proporção da mão de obra, vejam que mudou, não mudou? Eu tenho R$4.000 de mão de obra alocada ao sapato e R$6.000 alocada à sandália. O total de mão de obra é R$10.000. Se eu quero usar isso aqui como critério, eu vou ter outro valor aqui, ó, de custo indireto. Que valor a gente vai ter agora? O R$4.000, ele representa 40% no total consumido de mão de obra na empresa. 40%. Como é que vocês chegam nesse valor? Uma regrinha de 3, tá? 10.000, que é o total de mão de obra, é 100%. 4.000 é X, X será 40%. Então, vamos lá. Se aqui é 40%, o 6.000 representa aqui 60% do total da mão de obra, que agora eu disse que é o meu critério de distribuição. Então, eu vou pegar essa proporção aqui da mão de obra e vou aplicar nos meus custos indiretos. Isso vai fazer com que eu tenha outro valor de custo indireto, com que eu tenha outro valor de custo total e com que eu tenha também outro valor de custo unitário. Vamos ver quanto que vai dar agora esses valores alterando esse critério? 40% de R$20.000, que é o meu custo indireto que eu tenho que distribuir, vai dar quanto? Nós temos aqui, ó, 40% de R$28.000. Aqui, custo indireto de sandália vai ser a mesma proporção da mão de obra, 60%. 60% de R$20.000 será R$12.000. Percebam que alterou agora nossos custos indiretos. Ah, eu não gosto de usar percentual, não sei fazer regra de 3. Tem problema? Não, você pode calcular de outra maneira, quer ver? Você pode pegar o total do seu custo indireto, que é o que você quer distribuir, que é R$20.000, e você pode dividir, porque você quer distribuir entre os produtos, pelo total do critério, que o critério aqui é a mão de obra. O total do critério, R$10.000. Então, a gente vai dividir pelo total do critério de rateio, que aqui o total do critério de rateio é o total da mão de obra, R$10.000. Percebam que R$20.000 dividido para R$10.000, a gente vai ter R$2. O que isso significa? Que a cada R$1 alocado de mão de obra direta, nós vamos alocar R$2 de custos indiretos. A cada R$1 de mão de obra, R$2 de custos indiretos. Por que eu estou trabalhando com a mão de obra mesmo? Porque é o meu critério de distribuição, tá? Então, como ficaria? A cada R$1 de mão de obra, R$2 de custos indiretos. R$4.000 de mão de obra, vezes 2, R$8.000 de custo indireto. R$6.000 de mão de obra, vezes 2, R$12.000 de custo indireto. Agora é só somar os custos e encontrar o custo total. Então, vamos lá. Eu tenho 10.000 de matéria-prima consumida, mão de obra direta de 8.000 e o custo indireto, desculpa, mão de obra direta de 4.000 e o custo indireto de R$8.000. A gente tem aqui, percebam, 12 mais 10, R$22.000 aqui, de custo total, e aqui na sandália nós temos 12 mais 6, 18, mais 10, 28.000 de custo total.
Agora, para encontrar o custo unitário, basta a gente pegar o custo total e dividir pela quantidade produzida. R$ 22.000 dividido para 1.000 unidades, R$ 22 é o custo unitário de cada sapato. R$ 28.000 é o custo total das sandálias, dividido pelas 1.000 sandálias que nós fabricamos, vai ser R$ 28, tá? 28.000 dividido para 1.000, R$ 28 o custo unitário de cada sandália. Então, não se esqueça, eu tenho que distribuir o custo indireto, me atentar para o critério de rateio, somar tudo, achar o custo total, dividir pela quantidade que nós vamos encontrar o custo unitário.